Olá, muito boa noite, mais uma vez estamos juntos e neste hangout vamos falar um pouco a respeito do propósito da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, nós sabemos que são várias as pessoas, são vários os teólogos, são vários os diferentes modelos de pregadores e pregações. Nós sabemos que muitos pregam por contendas, outros pregam por fama, por glória, por dinheiro, por posição, por ostentar uma autoridade. E nessa situação nós temos muitas vertentes, se distanciando do modelo original do Evangelho que deve ser pregado em Salvador Jesus Cristo, de acordo com os moldes das Escrituras Sagradas. Pois bem, nós temos pregadores e pregações para todos os tipos de desejos e gostos. Nós temos conservadores, tradicionais, históricos, pentecostais, teologia da prosperidade, teologia da libertação, cristianismo católico, luteranismo, calvinismo, arminianismo e tantos outros ismos. Mas o maior problema é que nós precisamos ter o cuidado que a essência do Evangelho não se dissipe, não se perca, justamente nesse oceano teorias teológicas e conceitos teológicos difusos que talvez tenham uma interpretação particular das Escrituras Sagradas ou uma certa dita revelação das Escrituras por parte do Espírito ou por parte de anjos. Então é muito bem que nós estejamos sempre com os pés no chão e procuremos conhecer mais da Palavra de Deus, para que não sejamos levados por esses ventos de doutrinas, demônios, ensinos de demônios, profundidades de Satanás, sinagogas de Satanás, onde habita Satanás, e tantas outras heresias que nos fazem apostatar da fé. Vemos que o Evangelho ele foi deixado nas Escrituras Sagradas por um propósito maior, que é que o homem venha ao conhecimento da verdade e venha a ser salvo pelo próprio Deus. A princípio, o plano de Deus salvífico, centrado, focado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e não existe uma outra forma de você conseguir a salvação de Deus para a sua alma, senão através da fé posta, salvífica, na cruz do madeiro, na cruz do Calvário, pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente que antes de nós conhecermos o Evangelho, as Escrituras, a vontade de Deus, nós somos criaturas de Deus. Quando nós passamos a conhecer as Escrituras Sagradas e nós aceitamos pela fé nosso Senhor e Salvador, os filhos de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros de Deus com Cristo, que é o herdeiro juntamente com Deus. Então nós somos filhos de Deus adotados em Cristo e somos co-herdeiros com Ele, que é o herdeiro supremo. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias que ele ficou ressurreto na terra, que o mesmo
que desceu do céu, também ascendeu aos céus, mesmo que ascendeu, um dia voltará, mas está hoje assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Apocalipse também diz que João, na visão, não conseguiam achar um cordeiro digno para abrir os selos, né? E, na verdade, o cordeiro digno de abrir o selo é justamente o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, como cordeiro, teve a primazia e o direito, né, de abrir os selos do Apocalipse. Agora, eu gostaria de interpretar a situação de acordo, literalmente, de acordo com as Escrituras Sagradas. Independente de interpretações de teóricos, de teólogos, de pregadores, de fundadores de denominações religiosas, a pregação do Evangelho, ela é sumamente para a questão da alma do homem e da mulher. Nós sabemos que Deus tem duas vontades. Deus tem a vontade soberana, né? E tem uma vontade moral. A vontade soberana de Deus é que tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi vaticinado, independe da vontade do homem. Queira o homem ou não, essas coisas irão ocorrer. Do controle humano. Agora, a vontade moral de Deus, esta é acessível ao homem. Todos venham ao conhecimento da verdade, da sua palavra, e sejam por ele salvos. Então tem bastante questão também, bastante polêmica do livre-arbítrio, né? Dependendo da escolha que fizemos, salvação da alma ou condenação da alma. E uma vez que a alma foi criada por Deus para ser eterna, obviamente a alma salva estará em gozo eterno, a alma condenada estará em aflição e flagelo eterno. Pois bem, agora nós somos salvos pela fé. Né? A salvação é pela fé. Fé em Cristo Jesus, de acordo com o plano de salvação que estava e está e sempre estará no coração de Deus para a sua criação. É através da fé em Cristo que nós somos salvos. Porém, quando nós estamos no mundo, antes de conhecermos a Cristo ou aceitá-lo pela fé de Deus, e nós estamos aí impregnados de todos os adjetivos possíveis, inimagináveis de você poder conceber. Nós temos prostitutos, adúlteros, ladrões, assassinos, homicidas, impiedosos, ateus, livres pensadores, e tantas outras coisas. E a partir desse ponto crucial em que nós não conhecíamos a Jesus, conhecê-lo, obviamente, a Bíblia diz que o Espírito Santo é necessário alguém para pregar, mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir daí, começa um processo de conversão do Espírito Santo do homem ou da mulher que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de suas almas. Então, a partir daí, o homem já não é mais o mesmo. O que roubava, passa a não roubar. O que fumava, passa a não fumar. O que mentia, passa a não mentir. O que prostituía, passa a não prostituir. E às vezes nós temos aí praticamente uma mudança radical do dia para a noite. E às vezes temos certas pessoas, certos casos em que esta santificação ela é delongada, ela é demorada, Deus precisa trabalhar, tem pessoas que recebem com menor intervalo de tempo, tem pessoas que resistem
e às vezes com isso sofrem, apanham, até que venha o propósito maior de Deus para a sua vida. E a Bíblia é interessante dizer, né, que nós somos como a luz da aurora, que nós vamos brilhando, 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 até nos tornarmos dias. E nós temos que ter em Cristo a estatura de varão perfeito, né? É nele que nós temos que nos espelharmos. Como os budistas vão se espelhar em Buda, como os muçulmanos irão espelhar em Maomé, né? Os espíritas kardecistas vão espelhar em Allan Kardec, e tantos outros fundadores de denominações religiosas. Porém, obviamente, o budista vai querer se aproximar o mais possível da essência de Buda. Um muçulmano vai querer se aproximar o mais próximo possível da essência de Maomé. Um kardecista vai querer aproximar o mais próximo possível da essência de Allan Kardec, etc, etc. Nós, como cristãos, nós precisamos, então, nos espelharmos em quem, e, portanto, nós precisamos nos espelharmos e nos aproximarmos cada vez mais e mais e mais dele. O que foi a essência de Jesus Cristo? Nós sabemos que nós somos salvos pela fé, mas isso não basta. Então, nós somos salvos pela fé. E nós precisamos trazer as marcas de Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo pregonizou, o que Cristo manifestou. Obviamente que ele era um ser humano em carne, mas também era um Deus. Tinha a natureza divina e a natureza humana. Certa vez ele mesmo disse aos discípulos, quando os discípulos o indagaram: Senhor, mostra-nos o Pai. Um tempo estou convosco e vós não me conheceis, né? Eu não posso fazer as coisas que eu faço se o Pai não estiver em mim e eu no Pai. E eu só faço essas coisas porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E eu jamais conseguiria fazer essas obras que eu faço se o Pai não estivesse em mim e eu nele. Quem me vê a mim, me vê. Quem vê a mim, vê ao meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim como rogo ao Pai que vocês também sejam um com os outros, né? Um só, uma unidade. Cristo, obviamente, trazia uma parte da essência de Deus. Não tudo, porque nós não conhecemos Deus na sua totalidade, mas uma parte da essência de Deus, né? Que seria algumas manifestações visíveis que nós podemos testificar na pessoa de Jesus através da historicidade e dos escritos e testemunhos contidos nas Escrituras Sagradas. A respeito do Cristo histórico e do Cristo homem e do Cristo natureza divina. Pois bem, então nós temos que nos espelharmos em Cristo e trazermos, uma vez salvos, né? Porque os que não são salvos não têm esse compromisso e não têm essa responsabilidade. Agora, uma vez salvos, como eu disse, quem roubava não roube mais, quem matava não mate mais, quem mentia não minta mais. Então nós temos que ter uma nova natureza. A Bíblia diz: tudo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o homem de si mesmo não pode receber nada, a não ser o que seja dado por Deus, né, dos altos céus. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem dos altos céus, do Pai das luzes, da onde não há sombra de dúvida nem variação. Não pode acrescentar um fio de cabelo branco ou preto, né, ou negro. E aí nós precisamos entender que uma vez chamados, né, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Sendo os escolhidos, nós precisamos trazer as marcas de Cristo. Então, nós precisamos de Cristo. Ou isso tudo seria em vão, né? Então, Cristo foi amor, misericórdia, justiça, perdão, comunhão, operador de sinais, de milagres, de maravilhas, de prodígios, foi conselheiro, foi o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, o maravilhoso, o conselheiro. Então ele foi praticamente todas essas coisas. Agora é incongruente, incoerente você dizer que serve a Cristo, não fazer nenhuma dessas marcas, nenhuma dessas essências na sua vivência.
né? Então é impossível você ser salvo, mas não manifestar na sua vida as obras desta salvação, desta fé, da essência da pessoa de Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É incoerente e também incongruente. A não ser que você esteja entre os chamados, mas não seja um dos escolhidos. Aí é uma questão também a se pensar. Mas geralmente os cristãos vão trazer a essência de Cristo, como os muçulmanos trarão a essência de Maomé, como também os kardecistas trarão a essência de Allan Kardec, né? E os budistas, como eu disse, trarão nas suas vivências as essências da vida de Buda. Então não tem como você dizer que uma vez salvo, tudo bem, posso continuar da mesma forma como eu estava, roubando, matando, mentindo, prostituindo, adulterando, corrompendo, assassinando, destruindo, né? Praticamente açoitando, delapidando, etc, etc. Então isso aí não condiz de forma alguma com uma verdadeira conversão, com um verdadeiro novo nascimento. Certa feita, Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus à noite, talvez de um pouco de vergonha por ser um doutor da lei, e talvez pela curiosidade de saber mais de Jesus, ele foi à noite às escusas para não ser visto diante dos seus companheiros. E Jesus disse: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode entrar ao reino dos céus. Estudioso, como todo intelectual, como todo letrado, esse homem deve ter entrado em parafuso, né? Mas como é que eu vou nascer de novo sendo velho e voltar novamente no ventre da minha mãe? Pois bem, então Jesus disse para ele: não é por aí, Nicodemos. Dizendo você nascer de novo da água e do Espírito, né? A Bíblia diz assim, ele disse assim: o vento sopra de um lado e de outro e nós não sabemos de onde o vento assopra. E assim também é todo aquele nascido do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Mas a respeito desse novo nascimento, da conversão, né? Jesus estava tentando dizer isso e talvez pela intelectualidade, pela sabedoria humana, mental, carnal, intelectual, a profundidade para, talvez no momento, entender o que Jesus estava lhe dizendo. Então, é um compromisso para os escolhidos, não para os chamados. Então, ter uma essência de vida segundo a essência de Cristo. Ou seja, ser uma testemunha, né? Tem que ser fiel e verdadeira, não pode ser falsa, senão ela não tem um verdadeiro testemunho para dar. Você pode ter uma moeda de ouro e você pode ter uma moeda falsa de ouro, de um metal amarelo, do ouro, mas que não seja ouro. Então, existe uma diferença entre o verdadeiro e o falso. Nós sabemos também que nem tudo que reluz é ouro, né? Então, Jesus também deixou claro a respeito da parábola do joio e do trigo, das ovelhas e dos bodes, né? Dos filhos da luz e dos filhos das trevas. Muito claro essa situação, né? Os que estarão à direita de meu Pai e os que estarão à esquerda de meu Pai. Aqueles que meu Pai os chamará de benditos de meu Pai, né? Os outros não receberão esta honraria da parte de Deus, né? Esse memorial, que a Bíblia diz que muitas vezes os escolhidos, mas nem imaginam que Deus tem a sua presença, um memorial, o nome desses escolhidos
escritos, né, praticamente no livro da vida ou no memorial na presença de Deus. Então é importante nós entendermos, somos salvos pela pregação da palavra de Deus, cada um prega da forma que enxerga, da forma que interpreta, nem sempre a forma certa, correta, verdadeira, genuína, talvez por interesses próprios, escusos, benefícios próprios, né? Prosperidade, fama, glória, sabe lá Deus o que. Mas o princípio único da pregação é a salvação da alma, através da fé em Cristo Jesus. Obviamente, os escolhidos, diferentemente dos chamados, trarão a partir desse momento de conversão, de não conhecimento de Jesus, a partir do momento do ponto crucial em que entram a conhecer a Jesus, há uma mudança de vida, que é chamada no grego de metanoia. Não mais é do que uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, e aí, então, implica numa mudança de comportamento que se chama conversão. E a partir desta metanoia, dessa conversão, então a mudança de hábitos e de comportamentos. E não fica por aí. Nós somos salvos pela fé, né? E a fé sem obra, se não houver, a partir da metanoia, não houver as obras que foram inspiradas em Jesus Cristo, a partir dele, então essa nossa fé sem obra talvez não implique em questão de salvação, mas ela não é genuína. Obra ou sem obras, ela é morta. Então, se você não traz a essência de Cristo neste novo nascimento, nesta metanoia, nessa conversão, um pouco a desejar e um pouco duvidoso. E essas obras, então, têm que acompanhar aqueles que creem no espelho da essência de Jesus Cristo. Não na sua totalidade, mas pelo menos na parcialidade, pelo menos um pouco, né? Ser Deus aqui na Terra. Mas a questão, se você não é usado no amor, você pode ser usado na misericórdia. Se você não é usado na misericórdia, você pode ser usado na pregação. Se você não é usado na pregação, você pode ser usado na justiça, né? E aí vai. Trazer um ponto da essência de Jesus Cristo. Obviamente, ele teve e tem todos, e continuará tendo eternamente, como onisciente, onipotente, onipresente que é, pela sua presciência e a sua aceidade. Porém, nós não. Obviamente, também nós temos que tomar cuidado com uma outra questão, que são os atributos de Deus, os atributos divinos. Os atributos que são comunicáveis à sua criação, que é o amor, a justiça, a misericórdia, o perdão e outros mais. Então, esses são comunicáveis à sua criação. Atributos que são incomunicáveis, que somente a Deus pertence, não é estendido à sua criação, como a onisciência, onipotência, onipresença, né? A seidade, a sua santificação plena, etc, etc. Então, isso não é passado à criação, comunicável à criação. Então, se nós somos salvos pela fé, através da pregação do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, a fé sem obras ela é morta. Nós não trazemos as obras de Cristo em nossa conversão, em duvidar. E uma outra passagem, a Bíblia é clara em dizer, se a sua fé é morta, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é, então, é possível você dizer que é um cristão, que é um converso, que é um convertido, somente pela salvação, se você não traz as marcas de Cristo, não traz praticamente a essência de Cristo junto com você, não traz o amor, a justiça, a misericórdia, a comunhão, o repartir do pão, o amor não fingido, não dado à mentira, à falsidade, à hipocrisia, à corrupção, às injustiças do mundo, né?
praticamente obras de trevas desse mundo tenebroso, precisa ter uma diferença. Ou tudo isso não tem significado algum. Então eu gostaria de deixar claro aqui novamente. A salvação é pela fé. A fé sem obras, ela é morta. E se a sua fé é morta, sem fé é impossível agradar a Deus. Entende? Quando teve aquela parábola em que Jesus fala que teve um homem que deu um denário para um camarada lá e ele pegou aquele denário e enterrou. Deu um denário para um outro, ele negociou aquele denário, tornou 5. Outro também fez aquele denário se tornar em 5, multiplicou. E o primeiro enterrou e disse: vou guardar aqui, porque o meu servo, meu senhor, ele é austero e, obviamente, ele colhe, inclusive, onde não semeou, para mostrar tamanha malignidade desse senhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou enterrar o meu talento, quando ele retornar eu devolvo para ele, para não correr de ter que perder esse dinheiro aí. E os outros negociaram, duplicaram o seu dinheiro. Quando aquele homem voltou, pediu contas, então, o que ele tinha dado um denário, devolveu-lhe um denário. Os outros devolveram 5 denários. Aí ele disse: olha, você, todo esse tempo, ficou com esse dinheiro aí, não produziu nada, não fez nada, então você é um servo mau e infiel. Vá para a esquerda de mim. Ou mesmo dizendo assim, né, sai de retro, Satanás, né? Talvez poderíamos interpretar assim. Outros que quintuplicaram o patrimônio, então aquele servo disse: olha, vocês são servos fiéis, né? E venham à direita. É mais ou menos por aí. Nós não podemos dizer que somos salvos em Cristo, que temos a essência de Cristo, que temos a conversão, o novo nascimento, que somos escolhidos, que batemos no peito, isso e aquilo, se nós não trazemos as essências de Cristo, as marcas de Cristo em nosso corpo. Isso aí é a mesma coisa de subjugar a fé, né? Então somos salvos pela fé, mas a fé sem obras ela é morta. A fé em obras é morta, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, 0 mais 0 é 0. Não vai aceitar, né? Então nós precisamos entender que servir a Deus não é fácil, não é para os chamados, mas sim para os escolhidos. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição. E quando Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo, e se o sal perder o seu sabor insípido, para nada mais prestaria senão ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Então, é mais uma dica de Jesus que, se nós falamos que somos salvos, que somos convertidos, que somos isso e aquilo, e não temos sabor, não temos frutos, não temos obras. Uma outra passagem também, Jesus disse a respeito da questão dos frutos. A Bíblia diz, né? Jesus disse assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. A árvore boa dará, a árvore má trará maus frutos. E toda árvore que não der frutos, eis que o machado já é posto à raiz de todas as árvores, elas serão cortadas e lançadas no fogo. Choro e ranger de dentes. Então é bastante claro tudo isso. Uma outra questão também é aquele indivíduo que foi, depois de um assalto, praticamente ferido no caminho, né? E passou um sacerdote de largo e passou um judeu de largo, e aí passa um samaritano e vai lá e faz o que tem que fazer por aquela pessoa,
E como estava em viagem, ainda levou aquele homem para ele ter os seus socorros, ainda deixou um dinheiro e falou: olha, eu vou viajar, mas podem cuidar dele, se tiver alguma despesa, quando eu voltar eu passo para pagar a diferença. Os outros iam para a igreja, iam para a sinagoga, eram sacerdotes, eram judeus, era isso aqui, né? Vejam bem, então, essa situação aí que eu estou querendo exemplificar e trazer aí para vocês de forma patente, de forma transparente. Não se iludam. Se não houver mudança para melhor, esqueçam. Não são escolhidos, mas são chamados. E chamados serão muitos, mas poucos os escolhidos. Gostaria de deixar aqui a minha contribuição. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar claro também que obras de lei, obviamente, as obras da lei não contribuirá para a nossa salvação. Salvação é somente pela fé. Obras de lei, né, pertencem mais também, eu sei, ao Velho Testamento. Mas nós não podemos deixar de dizer que pregamos a Jesus, que reverenciamos a Jesus, que adoramos a Jesus, totalmente as obras contrárias à essência de Jesus. É também incoerente. Isso que eu quero dizer. Agora, a obra de lei não nos salvará. Ofertas, dízimos, né, todas essas coisas aí. Essas coisas, sacrifícios e holocaustos e campanhas e tantas outras obras da lei, obras, né, não nos levará à salvação. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas não podemos ser incoerentes quanto à essência de Jesus. Se somos seguidores de Jesus, precisamos ter a essência de Jesus. Precisamos ter as marcas de Jesus. Precisamos ter os comportamentos que Jesus teve. Fora disso, é uma situação sine qua non, né? Então, até aqui, uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos juntos. E neste hangout vamos falar um pouco a respeito do propósito da pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, nós sabemos que são várias as pessoas, são vários os teólogos, são vários os diferentes modelos de pregadores e pregações. Nós sabemos que muitos pregam por contendas, outros pregam por fama, por glória, por dinheiro, por posição, por ostentar uma autoridade. E nessa situação nós temos muitas vertentes, se distanciando do modelo original do Evangelho que deve ser pregado em Salvador Jesus Cristo, de acordo com os moldes das Escrituras Sagradas. Pois bem, nós temos pregadores e pregações para todos os tipos de desejos e gostos. Nós temos conservadores, tradicionais, históricos, pentecostais, teologia da prosperidade, teologia da libertação, cristianismo católico, luteranismo, né, calvinismo, arminianismo e tantos outros ismos. Mas o maior problema é que nós precisamos ter o cuidado que a essência do Evangelho não se dissipe, não se perca, justamente nesse oceano
teorias teológicas e conceitos teológicos difusos que talvez tenham uma interpretação particular das Escrituras Sagradas ou uma certa dita revelação das Escrituras por parte do Espírito ou por parte de anjos. Então é muito bem que nós estejamos sempre com os pés no chão e procuremos conhecer mais da palavra de Deus, para que não sejamos levados por esses ventos de doutrinas, demônios, ensinos de demônios, né? Profundidades de Satanás, sinagogas de Satanás, onde habita Satanás, né? E tantas outras heresias que nos fazem apostatar da fé. Que o Evangelho ele foi deixado nas Escrituras Sagradas por um propósito maior, que é que o homem venha ao conhecimento da verdade e venha a ser salvo pelo próprio Deus. A princípio, o plano de Deus salvífico, centrado, focado na pessoa de Jesus